Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é tomada de decisão. E sobre isso a gente conversa com a especialista Valéria Nakamura. Valéria, a gente estava falando no finalzinho do primeiro bloco que muitas pessoas às vezes têm medo ou não tomam decisão porque elas têm medo de errar, né? E aí você estava falando da questão do exercício de quanto mais se toma a decisão, mais fácil fica esse processo. Existe alguma fórmula para se evitarem os erros? Sim, você tomando consciência primeiro do teu perfil. Tá? Eu acho que se você conseguir identificar, a primeira coisa, o teu perfil de tomador de decisão, você começa a ter uma melhor noção de onde você erra na tomada de decisões. Tá? Porque a gente tem 4 perfis de tomadores de decisão. Quer dizer, não é uma fórmula geral para todo mundo, não, depende de onde a pessoa se enquadra. Se enquadra mais. Então, vamos lá. As pessoas, elas podem até falar assim, mas eu enquadro nos 4. O ideal seria as pessoas terem um pouquinho do perfil dos 4. Porque ela seria uma excelente tomadora de decisão. Mas, normalmente, todo mundo tem um predominante. Aquele que mais chama atenção e é onde incorrem os maiores erros. Né? Por exemplo, a gente tem o perfil da pessoa controladora. O que é o decisor controlador? Eu falo que ele começa a falar assim, eu sei. Então, é o cara que vai falar, você vai falar com ele... Pode fazer o que quiser, que o cara não está nem aí. Porque ele já sabe das informações, ele acha que ele já tem experiência suficiente. Então, assim, é uma pessoa que não liga muito para relacionamento. Então, é o tipo de pessoa que não compartilha muito as informações e nem quer ouvir as pessoas. Ele sai meio que fazendo, é o verdadeiro trator, vamos dizer assim. Ele acha que ele está certo, ele tem umas informações aqui ou acolá e vai saindo tomando decisão. Então, é aquele controlador efetivamente disso. Só que o que acontece? Ele começa a perder apoio das pessoas. Em um determinado momento, ele até consegue ter resultado. Mas em um determinado momento, as pessoas começam a não apoiá-lo. E aí as decisões precisam ser apoiadas. Porque tem pessoas que vão levar isso para execução. Que não é efetivamente a pessoa que decide só. Né? Então, ele tem um grande problema em relação a isso. Depois a gente tem o perfil analítico. Né? E o que é esse perfil analítico? Ele pensa demais. Então, a frase dele, a gente já fala que ele começa assim, eu penso. Então, eu penso por quê? Porque ele levanta todas as informações. Então, ele conversa com as pessoas, mas focado nas informações. Não é nem no sentimento das pessoas. É assim. Então, não é assim, eu sinto. Não, você sente, não. É assim. Não quer saber o que sente, né? Não quero saber o que é você sente. fato. Isso. Eu quero saber que informações você me trouxe, qual base estatística que você me traz, aonde você viu isso escrito. Então, o foco deles é nas informações. Só que tem um problema. Por quê? Talvez ele demore muito para tomar a decisão. Porque analisa muito e perde o momento. Perde o momento. E aí tem gente que pede oportunidades nesse momento. Pede oportunidade de emprego, de repente de uma compra de um imóvel, pede oportunidade, vai de uma viagem. Por quê? Quando ele decidiu, já era. Já não adianta mais nada, porque as coisas já aconteceram. Tá? Então, fica muito, que eu brinco que ele fica pelo medo pela parálise. Então, ele o que é essa parálise? É uma paralisia por análise. Então ele fica paralisado analisando dados, né? Só que o mundo roda, o mundo gira. Sim. E aí ele tem que ser mais rápido em relação a isso. Aí a gente tem um perfil que é o coletivista. Né? O coletivista é aquele cara que ele quer o bem das pessoas. Então, ele toma, aparentemente, uma decisão baseada no consenso. Só que esse consenso pode levar muito, muito, muito tempo. Tá? Sim. Eu trabalhei numa empresa que era tudo muito compartilhado. E, assim, era o excesso de compartilhamento. Então, assim, para eu conseguir aprovar uma política de RH na época, eu demorei quase 1 ano para conseguir aprovar. Por quê? Tudo passava por todo mundo tinha que ver tudo, todo mundo tinha que analisar tudo. É difícil agradar, é impossível. Não tem como agradar, né? E aí, quando você não agradava, voltava tudo a estaca zero. Então, isso faz com que você acaba não tomando a decisão, né? Esse perfil coletivista. E aí a gente tem o perfil do criativo. O criativo é o grande contador de histórias. Que ele já vai para um grupo para contar história, para fazer analogia, só que é uma pessoa mais indisciplinada. Né? Não gosta de método, não gosta de escrever. Geralmente completamente indisciplinado. Totalmente indisciplinado. Aí ele assim, porque ele é o criativo e às vezes ele tem excelentes ideias. Só que as pessoas não conseguem acompanhar a ideia dele. Por quê? Porque ele não tem uma estrutura. Ele não consegue estruturar aquela ideia de falar assim, isso, de falar, olha, começa por aqui, a gente vai fazer isso. Não, ele tem várias ideias soltas e que aí complica a vida dele em relação a isso. Né? Então, quando esses perfis começam a ter essa noção desse autoconhecimento, de falar,
puxa, aonde eu estou errando mais? Aí eu erro que eu demoro muito por causa das informações. Então tá, o que eu posso fazer? Eu posso então colocar um prazo máximo de levantamento de informações. Então a pessoa sozinha, ela pode se colocar algumas regras, como um deadline, por exemplo? Pode pôr um deadline. Então, tipo, eu quero agora mudar de carreira. Tá, mas até que data eu vou pôr essa mudança de carreira? Para eu definir que eu quero efetivamente fazer isso. Vai ser até dia 30 de março. Então tá, então até dia 30 de março eu vou levantar as informações, até isso eu tenho que decidir. Né? Depois disso já passou o meu deadline. Senão eu vou ficar nessa eternidade e não decido nada. Né? Então cada perfil consegue olhar para aquilo, só que tem que fazer uma autorreflexão e forte. Né? E a pessoa ser muito sincera com ela mesma, né? Ou então ter alguém que faça essa reflexão por você. Né? De repente fala assim, olha, Roberta, teu perfil é isso, assim, assim. Só que o que acontece? Olha os resultados que você está tendo na sua vida por ter esse perfil. Né? Você demora muito para tomar a decisão. Você viu o negócio que a gente perdeu, de repente, por você ter demorado mais tempo? Aí foi outra pessoa e no final fez o negócio antes de você? Aí é verdade, eu tive uma falha nisso. E aí você começa a entender um pouquinho mais esse teu perfil. Mas a pessoa que está dentro desse perfil a ser analisado, ela consegue, ou se ela consegue perceber que ela perde com os excessos de qualidades, não vamos chamar de defeitos, né? Os excessos de qualidade. Né? Ela consegue perceber isso, Ela consegue, Valéria? se ela quiser perceber. Esse é o grande problema. As pessoas gostam de ver o erro dos outros. Tenho certeza que sim. Mais fácil, né? Bem mais muito fácil. Quando a gente falar desse perfil, eu tenho certeza que o espectador vai falar assim, meu marido é assim, o meu chefe é desse jeito, o meu funcionário é assim. Todo mundo tem alguém para apontar. Eu tenho certeza que todo mundo vai começar a classificar as pessoas. Só que assim, e ela? Né? Então, assim, parar e pensar, falar assim, poxa, quais resultados eu estou tendo? Por que eu estou patinando em algumas coisas? Né? E aí, se ela resolver realmente fazer essa autorreflexão, com certeza ela pode ter, se ela quiser ter abertura para mudança, ela consegue fazer. Caso contrário, não há Cristo que faça. Agora, esses 4 perfis, existe algum que não combina com o outro? A gente está falando de uma equipe de trabalho. Tenho vários perfis dentro de uma equipe. Quem vai tomar a decisão, o gestor, ele precisa ter predominantemente um tipo de perfil ou eu posso adequar, dependendo da combinação de perfis diferentes? O ideal, hoje, quando a gente fala de uma era de inovação, o ideal é a gente ter numa equipe todos os 4 perfis. Porque os 4 perfis vão contribuir com uma visão diferenciada sobre aquele processo. Então, seria legal, de repente, eu tenho um líder que é controlador. Ele teria uma pessoa analítica na equipe dele, sim, para levantar dados, para realmente trazer fatos, tá? Mas seria interessante ter um criativo para quê? Para trazer coisas inovadoras, que de repente, aquele que levantou... Porque o analítico, ele é muito baseado em fatos históricos. Então, o que aconteceu no passado? Só que assim, o que aconteceu no passado é o que está acontecendo agora e é o que vai acontecer no futuro? Talvez não. O criativo tem uma visão no futuro. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre os perfis das pessoas e sobre a tomada de decisão. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já.